Capítulo 20, conciliar a escola. Você acha que eu não ia falar sobre isso, né? Temos aqui um conteúdo exclusivo para você mostrar pro teu filho o quanto que é importante ele ir para a escola e não ficar de conversinha, falando que não vai por causa disso, por causa daquilo outro, porque ele tá jogando bola. E aqui você vai entender o porquê que é tão importante, né? Com o início mais ali, o precoce, né? Com o início precoce dos atletas indo para a categoria de base, o que acaba acontecendo? Eles já acham que são jogadores com 9, 10, 11, 12 anos. E não são, tá? Eles são projeto de jogador. Tá longe ainda de ser um processo muito longo. Mas na cabeça deles, porque eles vestem a camisa de um time, eles falam, não, vou estudar para quê? Né? Apenas lembrando que eles têm esse pensamento porque o que eles observam? Eles observam que domingo, às 16 horas, tem o Campeonato Brasileiro, da Série A. E ali tem atletas que ganham muito dinheiro, né? Que tem estabilidade financeira, né? Primeiro que estabilidade não existe, mas na cabeça deles é aquilo. Só lembrando que aquilo representa apenas 5% dos jogadores brasileiros. Vocês sabiam que apenas 5% dos jogadores brasileiros ganham mais do que 5 mil reais? Não estou falando de 50, estou falando de 5 mil reais. Então, essa é a realidade. E lembrando que estabilidade não existe, né? Só que quando ele chega numa categoria de base ali com 15, 16, 17 anos, que começa a ter envolvimento de dinheiro, eles já começam a receber. Lembrando que o primeiro contrato profissional é com 16. Então, muitas vezes um atleta que treinou a vida inteira, óbvio, chega com 16 anos, assina o primeiro contrato, aí assina um contrato de 3, 4, 5 mil reais. Para quem nunca ganhou nada, isso é muito dinheiro, né? Não tô querendo falar que dinheiro é muito, dinheiro é pouco, não é isso. Mas imagina para um adolescente com 16 anos, que a única coisa que ele gastava era comprando chiclete, bala, cachorro quente. E hoje ele ganha 3, 4, 5 mil reais. Que muitas vezes ganha mais até do que o próprio pai, do que a própria mãe. Juntos, né? E aí quando ele começa a ganhar dinheiro, ele fala, eu não preciso estudar não, já tô com a vida resolvida. Mal ele sabe que contratos têm tempo determinado. O que significa? Ele pode ter esse contrato de 3 anos e depois não virar jogador e as coisas não derem sequência. E sim, ele precisa ter o estudo para conseguir ter... É uma linha muito tênue, né? Entre não precisar do estudo e falar, será que isso aqui que vai fazer a diferença para mim? Também não estou aqui para questionar se o sistema de ensino é o correto ou errado. Não estou aqui para a gente levantar uma bandeira que tem que mudar, que tem que ter educação financeira na escola. Não é isso que eu estou querendo aqui dizer. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, o sistema diz que você precisa ir para a escola fazer o ensino fundamental, o ensino médio, e você precisa concluir ali o primeiro e segundo grau completo, né? É isso. É isso que diz. Logo, faça. É isso que precisa ser feito. Faça. Vocês já tiveram essa discussão com o filho de vocês? O quanto que é importante ele estudar? E daqui a pouco eu vou dar a dica do que você pode argumentar com ele em relação aos estudos, tá? Mas sabendo que você, pai, tem um papel de suma importância para poder fazer com que ele tenha esse entendimento. Até porque no nível de hierarquia, você, pai e você, mãe, vocês estão acima do filho. E o que eles falam, independente da idade, independente se eles estão ganhando salário ou não, tem que ser acatado porque vocês é quem mandam, tá? Então vamos lá. Eu coloquei aqui alguns pontos que o que o estudo pode trazer de diferença, de suporte, para você conseguir argumentar com o seu filho por que é importante ele estudar. Primeiro, né? Isso trazendo para o futebol. Se ele não tiver estudo, ele não vai saber o porquê que ele está executando tal coisa ou porque ele simplesmente está fazendo, né? Ele simplesmente vai fazer o que todo mundo faz. Teve até a história de um atleta, ele já não está mais entre nós, que ele não entendia nenhum comando, ele não entendia quando o treinador falava que ele tinha que marcar por dentro, marcar por fora, ele não entendia. O que ele fazia? Ele sempre era o último da fila, ali, olhava o que os companheiros faziam e ele fazia igual. Ele era analfabeto, não tinha conhecimento, não tinha entendimento, mas tinha uma raça que só ele, né? Tinha uma vontade que era dele. Mas se não tiver uma base, e aí eu estou dizendo como um todo, né? Ele vai virar esse atleta que só vai replicar. Se tiver estudo, maiores as probabilidades de entender as orientações e entender o porquê aquilo precisa ser feito. Já logo na hora do jogo, a hora que o bicho está pegando a pressão, ele não precisa de um aconselhamento externo. Por quê? Porque ele sabe exatamente o que acontece quando determinada coisa acontece. Até as próprias jogadas ensaiadas, tá?
A jogada de você saber qual jogada é, qual é a tua função, o que você tem que orientar, é difícil. Pensa numa orquestra. É difícil você alinhar todo mundo no mesmo pensamento. E aí ele no campo de futebol tem 11. E aí quando dá no segundo tempo que precisa trocar os jogadores, aí envolve mais 2, 3, 4, 5 outros jogadores. E isso tem que estar alinhado. E principalmente, vamos falar na boa, estudar não ocupa espaço, tá? Conhecimento não ocupa espaço. Não ocupa espaço. Então, quanto mais, melhor. Então, por que não ter? Agora, eu escuto, mas não dá para estudar porque ele tem treino, porque tem rotina, porque ele não vai precisar disso. Para que ele precisa saber teoria de Pitágoras, né? Nem lembro mais como que é a teoria de Pitágoras. Eu lembro sim. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tipo, para que você usa isso? Teoria de Bhaskara, né? Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Por que você usa isso? Só que está no sistema e tem que passar, tem que entender. Não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças. Isso vai fazer com que o raciocínio dele seja rápido. Agora, se teu filho está iniciando e já está dizendo que ele não precisa estudar, e aí eu vou te contar uma novidade. Você sabia que para o seu filho ser devidamente inscrito numa competição, ele tem que estar devidamente matriculado na escola, compatível com o ano e idade dele ali? Ou seja, só é inscrito numa competição estadual se ele estiver devidamente matriculado. Então, o dia que teu filho te questionar o porquê que ele tem que estudar, já está aí a primeira justificativa. Não, filho, o negócio é o seguinte, se você não estiver devidamente matriculado, você não vai poder jogar. Ou seja, para você jogar, você tem que estar devidamente matriculado. Pronto. E aqui fica uma dica para os atletas, tá? Já que é obrigado a estudar, vai, poxa. Aí você não dá motivo para os outros ficarem te perturbando. Vai e faz nem que seja o básico. Simples e bem feito. Pode ser na média, não tem problema. Mas faça o que precisa ser feito. Pode ter certeza que ninguém vai te incomodar.